Caros irmãos e irmãs, hoje, dia 14 de julho, nós estamos na 15ª semana do tempo comum, numa terça-feira. Então o evangelho que nos é proposto é o evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a palavra do Evangelho de hoje é uma palavra, sem dúvida nenhuma, dura, exigente e, bem dizer, um chamado a uma responsabilidade diante da graça de Deus, diante dos dons de Deus. Nós vemos como Jesus Cristo censura cidades que, estando na presença do Salvador, vendo os seus sinais, os milagres, sinais que comprovavam que era o enviado de Deus, o Messias esperado, ainda assim existia a incredulidade e a falta de conversão em muitos que ali residiam. E compara com a atitude daquelas cidades que faziam parte, então, de toda a história do Antigo Testamento, muitas das quais, antes tendo sido destruídas por conta de seus pecados, como nós vamos recordar aqui que se fala de Sodoma, mas que se tivessem tido a oportunidade de encontrar o Salvador, teriam, como nos diz aqui, feito penitência, vestido cilício, cobrindo-se de cinzas, teriam convertido o coração. O que nos ensina essa palavra? Diante do dom de Deus, existe uma responsabilidade. Vamos imaginar de forma bem prática. Quantos são aqueles que, muitas vezes, ano atrás ano, recebem a Eucaristia e não voltam à igreja? Recebem a Crisma e poucos permanecem. Recebem o sacramento do matrimônio, mas sem o compromisso de viver profundamente esse dom. Não pensemos que receber esses dons de Deus, esses privilégios, esses sinais do toque divino, que são os sacramentos, e não cooperar com eles, não existirá consequências a cada pessoa. Não podemos tratar com desleixo os dons de Deus, o dom da graça. Devemos, pelo contrário, acolher sim, acolher e fazer frutificar, até mesmo como em tantas parábolas, fazer com que a semente caia e frutifique, que os talentos se multipliquem. Deus nos deu esses dons para tal. E diante da palavra que muitas vezes nós escutamos, quantos são aqueles que, infelizmente, a palavra, como nos recorda inclusive o Evangelho de domingo, às vezes não penetra, não está em raiz profunda, falta a conversão, cair em um terreno bom. É, portanto, um chamado à responsabilidade. Ser cristão católico é uma grande dádiva de Deus para nós que já nascemos de alguma forma ou que conhecemos a fé católica. Mas é um chamado à responsabilidade. Não podemos tratar com desleixo, com desmazelo. Então reconheçamos o dom que Deus nos deu, os sacramentos que recebemos, quantas vezes a palavra chegou até nós e correspondamos à graça que nos é dada. E lembremos-nos, se por algum acaso falhamos em nosso dever cristão, aqui cabe o exemplo que nosso Senhor mesmo nos diz acerca de Tiro e Sidônia. Fizeram penitência, vestiram de cilício e cinza, ou seja, a conversão e a transformação do coração. Se não valorizamos até hoje os dons de Deus, é hora de mudar. É hora de valorizar, pedir perdão a Deus e
recomeçar. Permitir que a vida da graça divina realmente atue em nós, ainda que seja necessário para muitos de nós uma vida de penitência, de sacrifício, de oração, de conversão de vida. Hoje também, de certa forma, nós recordamos no dia 14 de julho a memória de um santo bastante conhecido, São Camilo de Leles. E é conhecido e importante, inclusive, nos nossos tempos, porque é padroeiro, né, de uma congregação, fundador de uma congregação que cuida dos doentes. E nesse tempo, né, em que nós estamos muitas vezes encerrados em nossas residências ou mesmo que fora de nossas casas, com tanta preocupação com a saúde do corpo, que ele seja nosso intercessor. São Camilo é exemplo do que se pode denominar a graça no homem. Nascido em Chieti, dos Marqueses de Leles, teve juventude agitada, entrou na carreira militar e conheceu os vícios dos militares da época. Ferido doente, foi hospitalizado. Ao sair, mais ou menos são, perdeu tudo no jogo. Acolhido pela ordem dos capuchinhos, foi transformado e entrou na ordem, porém a doença obrigou-o a sair. No Hospital dos Incuráveis, viu a profunda miséria e esteve em contato com toda sorte de doenças. Sob o benéfico exemplo e orientação de São Filipe Neri, colocou-se primeiro a serviço dos doentes. Depois pensou em fundar uma congregação religiosa, justamente para cuidar dos enfermos, os camilianos. Ordenado sacerdote, operou grandes conversões. Com São João de Deus, é o padroeiro dos doentes, dos profissionais da área de saúde e dos hospitais. Então pensamos no dia de hoje, dentro do contexto desta pandemia, de forma especial, a sua intercessão por todos os enfermos, por todos os que trabalham na área da saúde, médicos, enfermeiros, todos aqueles que nós conhecemos e por todos que necessitam da cura do corpo e da alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.